E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show, hoje para falar de um assunto que é bem interessante, porque eu vou falar de segurança, cibersegurança. Sempre que o assunto é cibersegurança, surgem vários casos legais aqui para a gente poder ilustrar, porque você sabe muito bem que o brasileiro é bem criativo, né, quando a gente pensa aí em fraudes. Se você estava nesse mundo aqui nos últimos meses, né, eu acho que você vai lembrar do tio Paulo, né? Foi um meme que ficou bem famoso aí recentemente, que é aquela pessoa que foi para o banco, né? Alguém levou o tio Paulo no banco para poder receber ou fazer uma prova de vida, na verdade, né? E quando chegou lá, a gente percebeu que o tio Paulo já não estava mais entre nós. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? Prova de vida, reconhecimento facial, reconhecimento de quem está ali, se de fato é aquela pessoa. A gente vai conversar sobre isso com o Leandro Roosevelt, que é diretor de vendas da VU. Prazer ter você conosco, Leandro. Grande prazer, obrigado. Quando eu falei aqui do tio Paulo, né? Prova de vida, eu acho que esse é o grande ponto aí da VU, é isso que vocês trabalham. Sim. E como que isso está inserido no mercado hoje? Quem é a VU? Tá. Bom, a VU é uma startup, né, latino-americana, e ela nasceu especificamente de um caso similar, não similar exatamente ao tio Paulo. Porque a pessoa estava viva. Estava viva, mas de uma necessidade que existia, né, na Argentina há muitos anos atrás, né, de fazer essa questão da prova de vida para receber a pensão. Então, o fundador da empresa, ele tinha a avó, levava ela 1h30 de distância até um posto. Nesse posto ficava 2 horas na fila para a pessoa olhar para um documento físico, olhar para a pessoa e dizer, você é ela, carimbava, mais 30 minutos no outro, ok, você vai receber seu dinheiro, daqui 6 meses você retorna para fazer tudo isso de novo. Então, com essa coisa, a VU ela foi criada primeiramente para tentar tirar essa dor, né? Ou seja, vamos fazer uma coisa mais otimizada, um processo otimizado, né, de prova de vida, de contestação, né, de uma pessoa. E assim que surgiu. Hoje, a VU está inserida nos praticamente todos os países da América Latina, alguns países da Europa, Estados Unidos, Oriente Médio, especificamente com a parte de identidade digital. Perfeito. Não, eu estou falando, talvez o principal concorrente da VU seja o que acontece na minha cidade, Nova Era, pequenininha, que o cara do banco vai lá na casa da minha avó para poder reconhecer ela como viva, mas assim, não dá para fazer isso com todo mundo, nem em grandes cidades, né? Lá em Nova Era, sim, o cara vai lá na casa da minha avó, você acredita? Vai lá, atendimento personalizado, aí sim, né? Aí sim é realmente um VIP. Exatamente. Cara, assim, falando um pouquinho de tecnologia por trás, né? Prova de vida, onde que isso pode ser utilizado? O banco é um caso óbvio, né? Como a gente estava falando aí para receber INSS, pensão e tudo mais, mas dá para a gente expandir aí para vários mercados. Exato. Quando a gente fala, né, como você bem falou, assim, os fraudadores brasileiros, eles são excessivamente criativos, então isso permite que seja utilizado em diversos pontos. Como, por exemplo, um caso um pouco mais extremo, né? Apostas online. Né? Como é que eu sei que não é um menor de idade, não é uma criança, né? Ou, como está tendenciando agora, como é que eu sei que não é uma pessoa da terceira idade que está fazendo isso? Né? Porque está tendo algumas questões que eu posso, sim, se você for da terceira idade, eu reconhecer pelo seu documento, pela sua facial, eu vou te fazer mais perguntas para evitar que você aposte. Mas o reconhecimento facial e a tecnologia de você consegue entender se a pessoa é menor de idade? Sim. Ela consegue, lógico, tudo tem a sua acuracidade, né? Tem pessoas sempre fora da curva que aparentam ter mais, outras que aparentam ter menos, mas sim, no geral, né, com uma assertividade bem gigantesca, a gente consegue definir se a pessoa é menor ou não de idade, né? E caso haja dúvida, a gente pode jogar para uma mesa humana para fazer uma decisão final, se vai ou não para frente aquela aposta, por assim dizer. Que outros casos? A gente pode falar assim, bom, existe muita fraude no setor da saúde de reembolso. Então, hoje em dia, está cada vez mais comum ter essa questão do reembolso, você ter que fazer a facial para poder solicitar um reembolso, né, de uma consulta médica, de um exame, de uma cirurgia corretiva dos olhos, alguma coisa desse sentido. E também para quando você vai marcar uma consulta médica, para o estabelecimento saber que é o Leandro, que pertence ao plano X da empresa Y, que está coberto realmente solicitando. Não é alguém se passando pelo Leandro para ter um atendimento.
Que mais que isso acontece de fato? Isso acontece. Tipo, chega alguém lá com o plano de saúde de outra pessoa? É muito comum. Porque o que acontece? A pessoa que está recebendo num hospital, né, para você ser atendido, ou numa clínica, ela não tem treinamento para identificar se um documento é falso ou verdadeiro. Ela vai pegar um documento que vai estar com uma foto de uma pessoa cabeluda e com o meu nome. Vai passar. Cara, de fato eu estou pensando assim, eu fiz exame de sangue recentemente e de fato ela pegou ali meu telefone, estava lá o número da carteirinha, bateu no sistema dela, não perguntou mais nada. Poderia ser outra pessoa. Exatamente. Não é isso, eu nunca tinha pensado. Então tem um índice muito grande de fraudes desse tipo e que os planos de saúde, né, e os hospitais, clínicas, etc., estão num trabalho conjunto para mitigar ou minimizar o máximo possível esse tipo de fraude. Que mais que pode ter? Você me contou um que não passava pela minha cabeça. De repente, o carro autônomo, né? O carro autônomo tá lá e, beleza, ele precisa, né, no nível hoje, né, o carro autônomo precisa ter a pessoa sentada no lugar do motorista e de tempos em tempos hoje, a forma de você provar que a pessoa está ali é você encostar no volante de tempos em tempos. Exato. Mas também poderia ser, né, o reconhecimento facial ali, reconhecimento de que é uma pessoa com vida, não um boneco, encostando no volante, enfim. Sem fazer propaganda, né, mas as novas atualizações de veículos autônomos, quando você ou híbrido, por assim dizer, que você pode dirigir ou o carro, ele faz uma verificação do dono. Se aquele dono, por exemplo, roubei um carro. Hoje em dia já existem alguns fabricantes que ele já identifica que não é o dono que está dirigindo e ele pode, por exemplo, restringir a velocidade. Vamos supor um manobrista. Né? Então, eu não vou permitir que chegue a 100 por hora, 20, 30. Né? Ou eu quero verificar se o Leandro está acordado. Eu preciso ter uma câmera monitorando o tempo inteiro. Ou, o pior, algo aconteceu com o Leandro, eu preciso parar. Então, já tem uma montadora falando sobre esse tipo de tecnologia. Quando ele percebe que a pessoa não está reagindo, ela está de cabeça baixa, os olhos não estão abertos, ele já liga o pisca-alerta, diminui a velocidade, vai para o acostamento e liga para o 190 ou o que for para chamar um resgate. Perfeito. O outro caso que você estava me contando, né? No exterior, até aqui já existem essas lojas também, né? Que você entra, enfim, você pega tudo que você quer ali, e quando você sai, ela já identifica pelas câmeras que você pegou determinados produtos e te acredita no cartão ali, em cima daquilo que você pegou. Exato. Só que hoje você tem que entrar com o seu celular, né? Você passa ali é a sua identidade. Mas você tendo a prova de vida, você também tira essa fricção. Sim. Começou realmente com o celular. Então, se você estando com o celular logado na conta daquela empresa X, você ia lá naquele mercado, né, porque ele reconhecia o seu celular e ia para aquela conta que estava. Só que, novamente, né, o pessoal começou a ser... começou a fraudar. Ou pior, né, poxa, o filho pegou o negócio do pai e comprou tudo que ele queria, que não estava autorizado, por assim dizer, mas era uma conta válida. Sim. Então, hoje, eles já estão utilizando a facial para verificar se você é a pessoa que está dizendo que é, para poder sim colocar, então, na sua conta agora, então, essa compra de mercado vai ser debitada no seu próxima fatura do cartão de crédito, ou vai gerar um boleto, ou alguma coisa desse tipo. Cara, eu fico pensando agora até em roubo de telefone, né? Às vezes as pessoas são roubadas, o telefone é aberto. Hoje é a forma do fraudador, né, conseguir tirar algum dinheiro ali, porque o telefone está aberto e tal. Se eu tenho prova de vida, o celular roubado, ele vira um peso morto, ele vira Sim. Né, lógico, nada é 100%, mas essa parte da facial, da prova de vida, ela cada vez vai estar mais inserida no dia a dia, no cotidiano, para minimizar. Então, ou seja, esse caso do roubo do celular, se todo mundo tivesse esse tipo de coisa, de assim, olha, eu vou verificar se o Leandro é o Leandro, ok, não é, então bloqueia tudo, ou dispara um alarme, ou manda localização para não sei aonde. Ou seja, você pode fazer N coisas. Hoje a gente tem alguns sistemas do governo que você pode alertar que você foi roubado, você poderia vincular isso, ou seja, se o celular foi tentado 2 vezes por uma pessoa acessar por uma pessoa que não é a facial daquela, eu já vou bloquear temporariamente todas as minhas contas bancárias, cartões, etc. Poderia ser alguma coisa mais, um processo mais automatizado. Eu fico pensando várias coisas, assim, você estava falando de outros exemplos também, você citou uma questão de roubo de carga. O que aconteceu nesse caso? É impressionante, né? Então, uma empresa distribuidora de bebidas
eles estavam com um problema muito grande com roubo de carga. Por quê? Eles contratam N empresas para poder fazer os transportes pelo Brasil inteiro. Então, nunca é a mesma empresa ou o mesmo motorista. E aí, o que eles faziam? Eles só tinham um validador das informações. Então, alguém chegava, olha, eu sou o Igor, eu trabalho na empresa Jet Transporte Super Plus e eu tenho uma carga número 3738 para pegar, para levar. Aí o pessoal, ok, está validado, olhava simplesmente a CNH, novamente, sem treinamento para ver se é um documento falso ou verdadeiro, batia com o nome, né, informação interna, alguém passou, ok, está aqui o seu container, pode levar embora. Aí o cara levava e pronto, né? Temos aqui bebida de graça por um bom tempo. Então colocou isso daí e a gente acabou ajudando a fazer uma forma para verificar, primeiro, a facial, se o documento, se a pessoa, ela pertence àquele documento, ou seja, aparece a minha foto com o nome de Igor, vai checar no Serpro, no Serasa, na ClearSale, vai voltar, não é. Sim. Opa, já levantou um alerta laranja para vermelho ali, já não vou liberar carga, ou vou fazer mais checagens e de uma maneira super automatizada e simples. Eu acho muito doido, assim, hoje a gente tem os cartões todos com NFC, já não precisa mais de 100 e tal, mas nos Estados Unidos você já não precisa disso há muito tempo, né? Você pega o cartão, passa ali, se você perdeu o cartão numa balada e alguém pegou e começou a gastar no seu cartão, sinto muito, você vai ter uma bela de uma notícia no dia seguinte de que alguém comeu o seu limite inteiro em alguma coisa, né? Você passa ali a assinatura e tal. Aqui você tinha até um pouco mais de controle, tinha que digitar a senha e tal. Com o NFC, hoje isso não é tão comum, assim. Você bota ali e passou batido. Né? No geral, aqui, aí falando de sistemas bancários, né? O Brasil sempre foi muito evoluído no sistema bancário do que outros países. Então, os outros, eles já tinham essa facilidade até excessiva, porque talvez não tivessem tantas fraudes como a gente tem aqui. E aí entra naquela discussão de segurança versus ficção do cliente. Vamos facilitar a vida do cara, porque... Exato. Mas aqui o pessoal começou a colocar uma barreira. Começou com essa ideia mágica de, olha, vamos ter a menor fricção possível, o menor conflito possível com o usuário, deixa ele à vontade, não precisa encostar, não precisa pôr senha, lembrar, nada. Até porque tinha alguns cartões que vinham com uma senha proprietária, que não é do seu dia a dia. Nossa, quantas vezes eu não sofri com isso, até trocar. E pela preguiça de ir até um ATM para trocar. Então, a aproximação ajudou. Só que assim, novamente... fraudes, né? Teve um caso de um show de uma cantora muito famosa, internacional, num estádio aqui no Brasil, em São Paulo, há 3 anos atrás. Uma mulher foi presa com 8, 9 celulares roubados, até então, ok, infelizmente, né? E ela tinha uma maquininha de POS, né? de uma marca famosa de aproximação. Tinha mais de R$8.500 essa maquininha. Por quê? Ela foi passando R$50, 31, tudo que não pede senha. Hoje tem um threshold, tem um limite, né, que você consegue nos bancos definir, R$200, 500, ou o seu histórico. Eu sempre gasto 1.000, na aproximação ele permite até 1.000 e pouquinho. Né? Só que a mulher foi passando, então ela tinha mais de 8.000, porque ela ia no banheiro, voltava, um show para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, imagina quanto que ela não arrecadou, e quantas pessoas não fazem isso em eventos, não só... shows, eventos como a gente teve recentemente, eventos de cibersegurança, eventos financeiros. A pessoa vai lá, encosta, e eu, infelizmente, não sou daquelas pessoas que pega a fatura e olha, item a item. Até porque tem coisa que está assim, tá um nome lá que você fala, não sei o quê, Technic, o que foi isso de R$22? Você nem vai perder tempo, ok. Então... poderia ter sido uma fraude que ocorreu. Não, com certeza. Eu passei o mês de abril todo na China. E lá já está muito mais comum o fato da biometria ser usada para pagamento. Não deixa de ser uma prova de vida, né? Exatamente. Então, assim, a maquininha hoje, você passa o cartão. Na verdade, você não passa o cartão, você passa o WeChat ou você passa o Alipay. Ou você pode pagar com a sua palma da mão. Isso é o futuro, você acha? Eu acho que o futuro você vai ser a sua senha. É você. Né? Seja como aquele filme Minority Report, que é a íris, seja a palma da mão, como é na China, seja através do sistema que eles têm de identificação visual, que é no país inteiro, é super monitorado para saber onde você está indo, quando está indo. Eu acho que o futuro realmente é esse, é você não ter tanta a preocupação, ou ficar amplamente difícil você clonar alguma coisa que é célula, que é DNA, que é genoma.
Vai ficar um negócio mais você, vai ser a sua própria senha para qualquer coisa. Para entrar, para comprar, para doar, para o que quiser. É o que eu imagino hoje de futuro, que é o caminho que a China já está bem aí evoluída nisso. Mas qual que é a melhor biometria? É a do dedo, é a da íris, é a da mão? Eu acho que a melhor biometria é o processo, cultura e quantidade. Ou seja, as pessoas entenderem que precisa ter um pouquinho de barreira para ter um pouco mais de segurança. Né? Então, ou seja, eu tenho que definir que processo. Olha, eu vou pedir a sua facial sempre que for alguma coisa não muito do seu padrão. De gasto, de compra, de contratação de filme. Né? Eu tenho que ter uma cultura que as pessoas entendam que aquilo é necessário e eu acredito que não pode ser confiável uma única coisa. Eu não acho que o fingerprint impressão digital é melhor do que a facial, que é melhor que a íris, eu não acho. Eu acho que é a combinação. É a combinação. É você ter mais e mais coisas que minimizem, mas assim, em termos únicos, eu acho que facial, eu acho que a íris e facial são os mais acurados, né? Mas nenhum é a prova de uma fraude, mas você tendo um processo bem definido com várias coisas, é muito melhor do que você tentar confiar tudo numa única só. E além disso, né, de repente a gente pode ter uma identificação biométrica e de repente uma senha enviada para o meu celular. Não deixa de ser chato você ter que ficar fazendo esse tipo de coisa, mas quando você pensa em segurança no mundo de hoje, talvez seja o melhor dos mundos. Exatamente. Hoje a gente tem muitas empresas que estão apostando nessa coisa de multifator. Então você vê um debate que teve recentemente da empresa Word, que ela fazia a verificação de íris e pagava por isso para todo mundo, para deixar coletar a sua íris. Verdade. Né? Então todo mundo, muita gente em muitos países fez isso, né? Não só pela questão de acreditar nesse sistema ou querer o dinheiro que isso provê, mas você ter, por exemplo, poxa, eu tenho uma empresa então que ela coleta íris para verificar que o Leandro é o Leandro. Eu tenho uma outra empresa dos Estados Unidos que verifica o passaporte versus o rosto e eu posso integrar com essa íris. Perfeito. Então eu posso ter a minha facial ligada no Serpro, que verifica meu passaporte, que verifica minha íris, para saber que sou eu. Eu acho que essa coisa multifatorial, né, eu acho que ela é o melhor caminho para a gente seguir e ter cada vez mais segurança, teoricamente, com menos atrito, com menos menos chatice, por assim dizer. Mas sim, eu acredito que é a questão multifatores. É o que o pessoal brinca de MFA, né? É o Multiple Factor Authentication. Realmente múltiplo, não ter a senha e mais uma coisa. Assim, a senha, mas a íris já ser múltipla, né? Exato. Porque aí no caso de você tem, por exemplo, a tecnologia de vocês, leitor de temperatura, tem aquela coisa de aproximar e afastar o rosto, que todo mundo que já fez checagem no banco, né? Para que é aquilo? Aquilo é para você verificar primeiro o movimento, a profundidade, mudança de cor do rosto, com aproximação para verificar se não é algo plano. Quando a gente fala de biometria facial, o match nunca pode ser 100%. Por quê? O seu rosto nunca vai ser igual uma foto, a sua sobrancelha vai estar um pouco mais levantada, você vai piscar o olho, os seus cílios vai estar falhado, né? Quando você fala de maquiagem, olheira, poxa, fui na balada no dia anterior, acordei aqui, então não vai mais passar, não. Então ela nunca pode bater 100%, porque 100% já é um indício de fraude. Entendi. Exatamente igual. Mas você ter essa parte de análise, hoje quando a gente fala da VU, então a gente tem lá a parte da biometria facial, eu faço essa análise de profundidade para verificar se não é uma máscara, se não é um celular, se não é um vídeo, alguma coisa que não seja o Leandro propriamente dito, persona viva, né? Mas a gente também permite que sejam acoplados diversos outros. Por exemplo, eu poderia acoplar a parte da íris dentro desse orquestrador de biometrias. Né? Então, eu posso acoplar uma impressão digital de um outro banco de dados da Polícia Federal. Né? Qualquer coisa eu posso acoplar na minha tecnologia para ter cada vez mais, não precisa ser exatamente o melhor dos mundos, o pessoal sempre fala, não, minha tecnologia sempre é melhor, tudo tem que ser meu. A gente trabalha do princípio que nós temos o orquestrador para trabalhar com tudo que é bom. Algumas coisas a gente já tem como a facial,
que a gente já tem diversas certificações internacionais que atingem aí um grau de assertividade de 99,96%. Novamente, não existe nada à prova de falhas, mas eu permito que eu possa colocar essa tecnologia da Íris, eu posso colocar uma tecnologia de voz, embora eu acho que a de voz é a mais falha de todas. Sério? Sério. Por quê? Hoje, com a IA, você consegue reproduzir a imagem perfeita da pessoa, mas em termos de profundidade é muito difícil você replicar isso. Você pode criar uma máscara 3D, tudo, mas as tecnologias hoje elas conseguem perceber, a nossa consegue perceber isso. Quando você fala de voz, ele replica o timbre, o hertz, tudo da pessoa. Com meia dúzia de palavras, você pegar uma pessoa pública e gravar 10, 15 minutos, palavras-chave, você consegue compor toda o alfabeto, você consegue compor toda uma gama de dicionário de palavras e você vai fazer com que essa pessoa fale o que você quiser. Então, como se eu estivesse falando com você agora e sai a voz do Silvio Santos. O timbre, quando você colocar num espectrômetro modular, acho que esse é o nome, eu não sei direito, vai aparecer igualzinho do Silvio Santos. É que você abriu minha cabeça agora. Na verdade, eu estava perguntando isso e me assustei, porque quando você fala de speech recognition, você consegue entender o timbre de voz para saber se a pessoa está nervosa, saber se a pessoa, enfim, está tentando blefar, né? Se ela está mentindo. E com base nisso, você pode trabalhar a mensagem do lado de lá. Como que eu vou trabalhar essa pessoa, né? essa conversa para que eu leve essa pessoa para determinado caminho ou não. Mas até aí eu posso falsificar. Exatamente. Né? Até aí eu posso o timbre de voz e o tom, enfim, para que eu tenha aquela falsificação da voz para ter no momento que eu quiser. Para ter o resultado que eu quiser. É pior ainda, na verdade. É muito bacana. Eu participei agora de um evento ecológico, né, numa reserva de Mata Atlântica, com a imersão para executivos, uma coisa mais de abrir a mente mesmo, e a gente focou muito no tema IA, até porque o IA virou a nova moda. Mas essa parte da voz, a gente pegou uma IA e colocou o assunto que estava sendo discutido, né, e o perfil de 2 executivos. Aí a gente pediu para eles falarem algumas coisas e colocou as vozes deles lá junto. E aí falou, agora cria um podcast com eles 2 falando e eu quero interagir em tempo real. O podcast começou com um timbre de voz dessas 2 executivos conversando sobre um assunto que a gente definiu e aí eles me chamaram, eu, pessoa viva, para participar e eu interagi. Eu falei, olha, realmente, mas eu acho que isso que você está falando, eu não concordo com você. Poxa, eu entendo que você não concorda, mas olha, veja bem e tal. E a gente fez isso novamente, o mesmo timbre de voz. Lógico, aí a gente não tinha nada para olhar o espectro, para ver que era realmente o timbre exato, mas você escutava, parecia, era outra pessoa falando. E assim, não era que estava gaguejando e tal, desenvolta, falando, debatendo comigo o porquê que eu não concordava, e eu era o único ser humano vivo ali que estava conversando com a IA em tempo real. Você sabe que dia desses me mandaram um link de uma IA também, uma voz, que era a minha voz. Eu tenho certeza que era a minha voz. E a pessoa que me mandou também tinha certeza que era a minha voz. Essa IA deve ter sido treinada com um banco de dados ali, que tinha algum vídeo meu, alguma coisa. É que foi curioso, porque em determinado momento era muito a minha voz, mas, sei lá, 1 minuto depois já não era. Eu acho que ela meio que misturou as coisas, mas naquele momento era muito. É muito louco isso, né? Quando a gente pensa assim, como que as coisas estão evoluindo. E aí, de novo, né? Reconhecer o real é cada vez mais difícil. Muito, muito mais difícil. Né? E eu estou falando, inclusive, de pessoas que são treinadas. Então, por exemplo, eu participei de uma imersão no mês passado, né, de startups, e eles têm um material que são podcasts para você escutar do Spotify. Né? Então, não tem vídeo. Então, é só voz e tal. E nisso, o CEO da empresa, né, o dono, o fundador, ele falando para a equipe dele, naquele momento, que ele, gente, tá vendo aqueles podcasts todos que eu mandei para vocês, que eles me pediram sobre o assunto, foi gerado numa IA, eu queria ver se vocês sabiam se era eu ou não. Os caras, não é possível. Ele tá aqui, tudo gravado, e os arquivos dentro do aplicativo que ele tinha falado, e ele falando, vou criar agora uma aqui e tal, e vou mandar... Não acredito que você fez isso com a gente, e não sei o quê. Então, mesmo o pessoal que é treinado de estúdio, né... Foi tomado pelo tom de voz do cara. Não, é ele, colocou, postou, Spotify, tudo.
não era ele. Você vê, o humano hoje não reconhece mais o que é real ou não é. A tecnologia tem que resolver isso para nós. Exatamente. E é a coisa mais difícil. E como treinar isso? Assim, a gente estava falando também, né, de como identificar o que é real e o que não é. Uma coisa que sempre se fala com relação ao treinamento de inteligência artificial é diversidade. Porque dependendo do perfil principalmente imagem, né? Você tem que ter várias raças, gêneros, tipos de pessoas diferentes para que a inteligência artificial e a tecnologia reconheça esses diversos tipos de pessoas. Como que vocês trabalham isso dentro da empresa? Hoje, a nossa tecnologia, novamente, né, não existe nada à prova de falha, mas a gente tem um machine learning há quase 8 anos, que a gente trabalha com que eu brinco que é o avô da IA, né, o machine learning, fazendo o quê? Tudo que a gente tem dúvida ou que passou como um falso positivo, né? Poxa, era uma pessoa e foi bloqueado, ou passou e não era uma pessoa, tudo que sai fora da curva, a gente joga de novo para esse motor de machine learning para que ele aprenda, entenda e possa ser cada vez mais preciso. Né? Como você falou, a gente está usando esse machine learning há praticamente 8 anos. Então, tudo que foi passado nesses 35 países que a gente trabalhou, e eu não estou falando de ter a base de imagens, mas eu estou falando do que foi aprendizado. Olha, esse tipo de luz bypassou, esse tipo de coisa não passou. Então, todo esse aprendizado técnico, ele foi reaprendendo e revalidando o algoritmo dele para analisar com cada vez mais profundidade e falar assim, olha, isso aqui é real, isso aqui é uma fraude. Então, a gente tem esse modelo que ele fica se retreinando todo o tempo e a gente também tem uma equipe que fica fazendo essa validação em tempo real, ou seja, qualquer chamado aberto nesses 35 países, 36 países agora, que a gente atende, né? Olha, isso aqui não foi certo, seja por qual motivo, porque aprovou, porque negou. Tem uma equipe que faz uma análise bem profunda e aí ele vai e realimenta esse modelo que na próxima atualização todos os clientes da VU podem usufruir desse benefício. Seja uma questão de etnia, maquiagem, cor de fundo, uma tecnologia nova de um monitor 16K sem reflexão, sei lá eu. Então, uma projeção, um holograma. Né? Então, tudo isso pode ser... A gente já tem alguns treinamentos. O holograma, olha, eu vou te dizer que o AliExpress, ele vende umas máquinas de holograma muito bacanas. Eu tinha até recentemente, eu tinha comprado uma na outra empresa que eu trabalhava e a gente utilizava. E não digo que ele é 100% real, mas de noite, a média distância... a gente utilizou para treinar, não, utilizou para simular uma pessoa. Aí eu tô dizendo, e a VU tem já tem esse tipo de modelo já alimentado dentro do machine learning. Quando a gente fala, tipo, você está falando aí de tecnologia, mas às vezes a pessoa não reconhece quando está com barba, sem barba, corta cabelo, tira cabelo, está careca, bota óculos. O que faz eu identificar uma pessoa mesmo com tanta transformação possível do lado físico, assim? Eu não sei se você já viu algum filme que mostra alguma coisa de sei lá, Missão Impossível, né? Eu gosto desse que ele faz muitas as máscaras lá, Tom Cruise, tudo. Quando ele vai fazer, copiar o rosto de alguém, não sei se você percebe que ele coloca um monte de pontos, um monte de losangos por todo o rosto, né? Tudo isso é um algoritmo que ele vai verificar, né? O nariz, o olho, pálpebra, cílios, proporção, tamanho, cor, né? Marca, né? Uma cicatriz, alguma coisa. Então, tudo isso é verificado e com base nisso, lógico, com talvez um pouquinho menos de precisão ou não, a pessoa que era uma pessoa extremamente barbuda, cabeluda, né? Quando ele corta o cabelo, pinta o cabelo e tira a barba, eu vejo, peraí, mas o nariz eu reconheço, aqui esse olho, essa distância dos olhos, né, a abertura, essa cicatrizinha, é o Leandro. Sim. Né? Então, a gente ainda assim consegue, mas tem casos que são muito extremos, né? Uma pessoa que, por exemplo, além de ter removido barba, tudo, tal, fez um bronzeamento artificial. Nenhuma tecnologia vai pegar isso. Sim. Ela vai negar e vai dizer, não é a mesma pessoa. Não é? Porque ele vai olhar, por mais que seja eu, né, vamos supor que eu fosse um alemão... Você tá dando a dica, então, de como que eu posso já tô dando driblar eu estou dando a dica de como você vai ser negado. Então... Isso vai ser negado.
Não vai passar. Ah, não vai passar. Tá, o caso real. Até isso. Eu, Leandro, se eu fizer isso, eu já vou criar uma situação onde vai ser um falso negativo. Tá. Ele vai me barrar dizendo que não sou eu. Entendi. Né? Imaginando que se eu fosse uma pessoa Então, mais branca, loira, e eu pintar o cabelo, tirar a barba e fizer a bronzeamento artificial, não vou passar. Não vai ser Leandro. Não vai ser Leandro. Então, você tá para dando eles, dica, não. por exemplo, o cara que é, sei lá, foragido da polícia, porque a polícia vai e faz aquele monte de simulações de como que a pessoa vai fazer. Poxa vida. Se ela fizer, então, bronzeamento artificial, ela tá salva, ela não vai ser Diminui pega. muito. É diminui mesmo? muito. Então, você tem que desenvolver mais o software para isso aí, especificamente. Então, pronto. Mas o nosso software não é de monitoramento. Não, mas não foi uma dica, na verdade, porque vocês já estão trabalhando nisso. Não. Mas isso sim dificulta, né? Como eu falei, não tem nada que é 100%, mas todo esse tipo de questão facial dificulta. Obviamente, quando a gente fala de sistemas forenses, de monitoramento, como a gente fala, por exemplo, de Londres, é muito provável que eles tenham mais algoritmos. Sim. Né? Porque o nosso algoritmo ele é mais para você fazer aprovação e negação. Aquele outro é... Sim, é reconhecimento mesmo. É reconhecimento. Tipo assim, ele não pode errar. Sim. Né? Ele tem que ser 99,99. Ele não pode ser 99,96. Sim. Então, Perfeito. nesse caso, é mais complicado. Boa. Se a gente falar um pouquinho de diferencial técnico, assim, vocês são latinos, né? Nasceram na Argentina, estão aqui no Brasil agora. Isso impacta na forma como o resultado é utilizado aqui no Brasil? Assim, é diferente de pegar uma solução internacional? Impacta. Impacta em que sentido? Hoje, quando a gente fala, principalmente de fraude, né? Quando você pega alguma coisa da Europa, dos Estados Unidos, ele vai cobrir boa parte. Mas o nosso sistema financeiro é muito diferente. E sistema financeiro, entenda-se como assim, milhas de companhias aéreas. Isso é um dinheiro. Sim. Né? Sticks que você troca no mercado. Isso é um dinheiro. Não é um dinheiro moeda, mas é um dinheiro que você pode trocar por eletrodoméstico, por viagem, coisa. Tudo isso que você tem, ele é muito sensível a mudanças. Né? Então, você tem que ter uma regulamentação. Quando eu trago alguma coisa muito formatada, ela não está acostumada com essa diversidade que nós temos em termos de meios de pagamento ou formas de transação, na verdade. Né? Então, até saindo dessa questão financeira, formas de transacionar. Como é que eu faço a verificação de uma transação? Quando eu compro algo no Mercado Livre, quando eu faço um lance de um leilão, quando eu recebo uma encomenda de cosméticos para provar que eu sou eu. Então, isso é muito engessado. Nós, por sermos latinos, a gente tem uma flexibilidade maior, primeiro, de já criar um produto mais flexível. Né? Então, por exemplo, aquele orquestrador que eu falei um pouco antes, que eu consigo plugar outras tecnologias de até concorrentes junto da minha plataforma. Para ter o quê? Uma melhor experiência mais segura. Sim. Então, isso já é muito difícil de você encontrar em outros fabricantes que não sejam, que sejam de fora, Estados Unidos, Europa. A outra coisa assim, poxa, o Brasil, né, se a gente pegar, por exemplo, RG. O RG aqui no Brasil, cada estado de um jeito. Tem o tal do SIM, que é o Cadastro de Identidade Nacional, se não me engano, ou Cadastro Único, não lembro agora, acho que é SIM, é CIN que chama. A CNH nova da minha esposa é diferente da minha CNH que ainda não venceu. Né? Então, tudo isso, você pegar essa diversidade, é muito difícil de você fazer uma análise. Então, você precisa ter customizações, né, para poder entender essas... malemolências do nosso sistema e se adequar para prover para o mercado nacional uma melhor qualidade de segurança. Não, é diferente. Assim, eu tenho um grande problema com o meu RG, porque eu tenho RG de Minas, RG de São Paulo, tem o M traço, que alguns lugares colocam M traço, outros não colocam, só o número. É uma confusão danada. Não, é muito bagunçado mesmo. Pô, Leandro, a gente está caminhando para o final da nossa conversa, mas a gente começou falando de casos de uso. Exato. Né? Falamos de vários aqui, mas para a gente fechar, tem mais algum que você acha que é legal a gente comentar? Olha, hoje tem vários usos da nossa tecnologia, né? Como eu falo assim, a parte de identidade digital ela é muito ampla, muito bacana. Não só a questão da prova de vida, tudo, mas, por exemplo, a assinatura de documentos com biometria facial. Né? A gente tem muito isso, tá cada vez se popularizando melhor, porque hoje, quando você põe um documento para ser assinado,
Se eu mandar para um e-mail errado e a pessoa simplesmente ok, é o Leandro que assinou. Tem uma validação nisso. Você fala, não, peraí, né, vamos colocar alguma coisa, uma camada a mais nisso. Pô, se eu mandar para um e-mail errado, né, uma coisa jurídica, uma coisa sensível, por exemplo, não, eu quero que o Leandro tenha ciência, que o Leandro assine e dê o ok dele. Então, a gente já tem alguns casos, como por exemplo, de uma financiadora automotiva. Então, toda vez que você vai comprar um caminhão, uma moto, um carro de luxo, ele faz uma verificação, o documento ele manda para você assinar do financiamento, ele faz uma verificação nos órgãos competentes, se o Leandro é o Leandro baseado naquele documento versus a facial, e quando eu vou assinar, eu apresento a facial, e nos carros de luxo, quando vai retirar o veículo, ele tira uma fotinho, é o Leandro, pode retirar, ou ele tem que entregar uma declaração que também foi assinada com a biometria facial, dizendo que vai o Igor retirar o carro de luxo. Tá liberado para tirar. Aí tá liberado. Diferente daquele caso lá que a gente falou das bebidas. Exatamente. E né, a pessoa não checava e entregava o container inteiro. Exato. Então tem vários casos de uso. Tem casos de uso de prova remoto. Né? Então, eu sou uma instituição muito conceituada no Brasil, e como é que eu posso deixar que o Leandro está se formando, só quem está fazendo a prova é o Igor? Né? Então, nossa, isso aconteceu tanto com carteira de motorista, né? O pessoal vendendo essa fraude. Então, com isso, a gente também tem no setor de educação essa parte. Né? Então, durante a prova, né, essas provas mais... dessas instituições que têm uma preocupação maior, você tem que fazer com a câmera aberta o tempo inteiro. Então, ela vai lá, tira, verifica se a foto é do Leandro que está na base de dados da escola. Ele não vai fazer uma checagem fora, mas ele faz dentro... peraí, não, isso aqui é o Leandro mesmo. Né? Não, peraí, esse cara aqui não é o Leandro é moreno, esse cara é um loiro de olhos azuis, então tem alguma coisa errada. A outra pessoa está fazendo a prova. Então, a gente tem esse tipo de caso de uso, né, também para validar. A gente tem casos de uso, não só disso, mas para fazer verificação. Olha, o Leandro, ele estava na escola, né? Ele fez a aula, ele vive em São Paulo, e a prova era hoje, mas ele foi para casa fazer a prova 2 horas depois, ok, só que ele está no Rio. Não dá. Entendeu? Então, a gente também tem não só a análise facial, né, a biometria, mas a gente também tem algumas coisas de geovelocidade, para análise de geovelocidade, de deslocamento, de localização, de comportamento. Poxa, o Leandro nunca faz provas à meia-noite, ou nunca faz um saque à meia-noite. Por que agora ele está fazendo um saque para uma conta que não está cadastrada? Ou ele está fazendo uma prova à meia-noite com a câmera com meia luz? Alguma coisa tem. Exatamente. E aí, para a gente fechar, vamos voltar no início da conversa, quando a gente falou da avó do Sebastian, né, que foi um caso que ele ele pensou em resolver o problema de casa e que acabou virando padrão em Buenos Aires, né, e na Argentina. Hoje, os idosos lá não precisam ir mais numa agência bancária para poder fazer a prova de vida. Tudo isso é feito de forma online. Isso é um caso muito legal. Exatamente. Né? Então, a partir de um sonho, né, de uma dor, né, e um sonho de querer ajudar, né, a avó, hoje isso virou um padrão, não só na Argentina, mas em outros países da América Latina. Né? Hoje, toda essa parte de prova de vida para pensão, a gente já tem em 4 países da América Latina, em governos que utilizam no país inteiro essa tecnologia que foi criada a partir de uma vontade de ajudar alguém da família. Perfeito. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio, mas se você quiser se conectar com o Leandro, saber mais da VU, a gente está deixando os links aqui do lado, tanto da VU quanto do LinkedIn do Leandro. Aproveita, chama lá também, faz a conexão e troca mais ideia, entende um pouco mais sobre essa questão de reconhecimento, né, de prova de vida, reconhecimento de pessoas. Acho que tudo isso é um tema muito legal para se abordar com o Leandro, e se seu negócio precisa disso, está aí também o contato. Está com vocês agora. Leandro Roosevelt, prazer ter você aqui. A conversa foi super divertida, gostei bastante. Muito obrigado, foi um grande prazer estar aqui. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado você também que acompanhou a gente até agora. Obrigado a todo mundo. E até o próximo Innovation Hub Show. Tchau.